Então vamos lá, boa noite, gente. Aqui a gente está começando a primeira de 3 palestras promovidas pela disciplina Tópicos Interdisciplinares sobre Cognição em Artes e Ciência. Em Arte e Ciência, vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciências e Educação Matemática, o PPG-100, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, mas também em coparticipação, o Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática, que é o PCM da Universidade Estadual de Maringá. Eu sou o professor Ronaldo da Silva e ministro, junto com a professora José Ágata Parrilha da Silva, essa disciplina. Então, a gravação dessa aula vai estar disponível nos canais do YouTube do Interarte, que é uma interação entre arte, ciência e educação, diálogos e interfaces com as artes visuais, e também no canal do GEPSEM, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Cognição e Educação Musical. Tá bom? E também no grupo do Classroom aqui da nossa disciplina. Então, agora eu queria apresentar a nossa palestrante, nossa convidada, professora Jordana Vieira Duarte. Professora, eu vou virar aqui só um pouquinho, porque está na outra tela aqui a sua apresentação. Tudo bem. A professora Jordana, ela é doutoranda em Psicologia com ênfase em Saúde, Avaliação e Intervenção pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. É mestre em Música na Contemporaneidade com ênfase em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal de Goiás. Especialista em avaliação psicológica pelo Instituto de Pós-Graduação de Goiás, é professora de habilidades de comunicação com foco em comunicação, comunicação em saúde, relação terapêutica, relação médico-paciente, psicopatologia, na Faculdade de Medicina da Universidade de Rio Verde. É psicóloga da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade de Rio Verde. Em terapia cognitivo, pós-graduando, em terapia cognitivo-comportamental e psicoterapias comportamentais de terceira geração. Graduada em Educação Artística, habilitação em Música, licenciatura pela UFG, Universidade Federal de Goiás. Também graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Ela foi professora substituta da Escola de Música e Artes Cênicas, a EMAC, da UFG. Estive uma vez na EMAC, num congresso da ABEM, foi muito legal. E vice-coordenadora de estágios também do curso de licenciatura em música da EMAC. E atuou como tutora à distância do curso de licenciatura em música da Universidade de Brasília. Vejam, gente, que convidada especial a gente tem aqui hoje, né? Múltiplas áreas, artista, educadora musical, psicóloga e tudo mais, né? Então, professora, mais uma vez, é o segundo ano, né? Como você disse, está aqui com a gente, nos brindando com seu conhecimento. E com você agora a palavra. Muito obrigada. A gente ouve assim o currículo Lattes, né? Fala assim, nossa, que é isso? Muita pompa e circunstância. Mas muito obrigada pelo carinho do convite. Vocês estão me ouvindo? Acho que cortou o áudio. Estamos sim, professor. Pelo carinho, né, desse convite ao segundo ano. Então, fico muito feliz em estar aqui e falar sobre uma área que eu gosto bastante. Antes de começar e até compartilhar a apresentação aqui com vocês, quero falar um pouquinho, deixa eu traduzir um pouquinho esse currículo Lattes aí, como é que acontece tudo isso. Eu sou formada em música, meu instrumento é piano, e isso começa desde os 4 anos de idade, lá na Universidade Federal de Goiás. E fiz o curso técnico, depois fiz a graduação e, junto à graduação de música, eu fiz a graduação de psicologia também. Então, música acontecia manhã e uma parte da tarde, e a psicologia acontecia uma parte da tarde e à noite. Não indico, não recomendo para ninguém fazer essas loucuras, mas são coisas que a gente faz com a energia dos 20 anos. Então, segui aí esses 2 caminhos. E sempre fui
sempre trabalhei com educação musical, sempre gostei disso e fui me aprofundando. Tanto é que depois eu faço mestrado em música. E no mestrado em música, eu começo também a fazer pesquisas na área de educação e também pesquisas na área de filosofia da música. E desenvolvendo as duas profissões ao mesmo tempo. E eu fico muito feliz quando hoje, né, eu estou exercendo muito mais a educação e a psicologia do que a música, mas ainda ser lembrada e ser convidada por todos esses anos aí de estrada na música. E de entender como é que nasce, como é que acontece o aprendizado musical. Eu estou aqui hoje particularmente falando sobre música, que é a minha área. Não sei se tem outras alunos aí de outras áreas artísticas. Como é que é isso, professor? Eu esqueci de apresentar, né, a turma para você. Aqui nós somos um programa de educação, de ensino de ciências e educação matemática, mas aqui a gente tem um público bem diversificado, né? Temos de música, de artes visuais, de biologia, de física, de química, tem mais matemática, pedagogia. Deixei alguém? Algum curso de fora? Educação física. Educação física, o Vitor, né? Lembrou? Então é um público bem heterogêneo e interessado. Diverso, e nós vamos falar sobre os processos cognitivos, geografia, Maiara diz, sobre os processos cognitivos que estão atrelados à educação. Ao professor de educação física, que vai trabalhar movimentos, marchas, ritmos diversos, o pessoal das licenciaturas, né, que o quanto que o afeto ele é importante na hora da gente ministrar nossas aulas e entender e manejar o afeto quando ele é mais negativo. Às vezes o aluno não gosta da matéria, às vezes o aluno não gosta da maneira como a gente lida com aquela matéria e como é que a gente pode facilitar neste ambiente que é tão, que eu acredito, tão sagrado, que é o palco da educação, o palco da sala de aula, tá bom? Então vamos começar, eu quero compartilhar com vocês a minha apresentação. A música é nova para mim, estou bem curiosa para aprender sobre a memorização. Olha, tanto que esse processo cognitivo chamado memória, ele é absurdo na nossa vida. O quanta coisa acontece até a gente memorizar alguma coisa. Muito provavelmente, na hora que eu estiver fazendo a apresentação, eu não consiga ver vocês, mas vocês podem abrir o áudio e me interromper, porque eu sou empolgadinha, eu falo bastante. Pode me interromper. Quem não quiser pode mandar no chat, mas aí a gente só vai, eu pelo menos só vou conseguir fazer quando eu parar a apresentação, tá bom? Mas podem me interromper, por favor, tá? Deixa eu ver como que se dá isso aqui. Enquanto você vai vendo, professora, então, gente, vão anotando né, as perguntas, põe no chat, e aí a gente pode ir ajudando você, professora Jordana, professora Josi, né, em ver perguntas que vieram no momento certo de passar. Acho que vai. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não chegou. Sim. Acho que demora um pouquinho. Já chegou para vocês? Já sim. Tá, Cognição e artes musicais, apareceu? Sim. Tá bom. Posso começar? Porque agora eu não estou vendo ninguém. Pode sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e um pouquinho para entender, primeiramente, o que é cognição. O que é esse processo que a gente chama de cognição? Então, ele é um processo mental que envolve, olha a importância, aquisição, processamento, armazenamento e uso do conhecimento. Então, eu preciso receber alguma coisa, processar, armazenar, para depois usar esse conhecimento.
Em outras palavras, é como o cérebro processa e utiliza as informações para entender o mundo e tomar decisões. Uma grande coisa que é muito importante na nossa vida é a tomada de decisão. Por que a gente tem conhecimento? Por que a gente, por exemplo, a pessoa faz um curso de educação física? Para tomar melhores decisões, ela aprendeu o que precisa ser feito para ela tomar melhores decisões na hora do movimento físico, por exemplo. Então, a cognição, esse processo inteiro, que é muito complexo, ele desempenha um papel central na nossa capacidade de aprender e interagir com o ambiente. É um campo vasto que abrange vários processos mentais: atenção, memória, concentração, tomada de decisão, a maneira como posso agir mais eficientemente no mundo, como que eu posso adaptar as coisas. Criatividade, por exemplo, né? Eu só posso usar minha criatividade, por exemplo, numa sala de aula ou ao tocar um instrumento, se eu adquirir esse conhecimento. Então, eu tenho uma técnica e eu posso criar em cima dela, que é a nossa criatividade. Então, a cognição ela é moldada biologicamente, porque nós nascemos, somos estimulados o tempo inteiro, o nosso cérebro vai aprendendo, vai fazendo mais ramificações, vai se criando uma robustez, é moldado pela experiência e pelo ambiente que a gente está. Falando sobre educação, há ambientes educativos que são aversivos, que as crianças, por exemplo, ou nós adultos, a gente não consegue aprender porque é muito aversivo a educação, aquele processo. O pessoal aí que vem das artes, principalmente das artes musicais, a gente sabe quanto isso às vezes é aversivo para a gente. E é essencial para a nossa compreensão, nós enquanto humanos, enquanto pessoas que são ativas neste mundo. O que é a aquisição do conhecimento? Então, são como as formas, as informações são captadas pelos nossos sentidos. Então, primeiramente, eu tenho uma sensação. A sensação é captada pelos órgãos do sentido. Por exemplo, quando você ouve uma música, quando você ouve um pássaro, quando você vê alguma coisa. Isso são sensações, órgãos do sentido. Então, passa por isso, passa pela nossa percepção, pela nossa emoção e pelo afeto. Então, sensação, primeiramente, vamos pensar um bebê que acabou de nascer. Então, ele reage, ele chora ao frio, ao calor, ao barulho. Um som alto pode fazer o bebê se assustar, mas isso são sensações. E essas reações são fisiológicas. A partir do momento em que vai tendo uma criação de sentido sobre essas sensações, a gente chama isso de percepção. Então, um som é só um som. Eu só consigo atribuir um significado para ele quando eu falo, nossa, que som agradável. Né? Quando o piano toca, para mim, me chama muito a atenção. Eu falo, nossa, que agradável isso, né? Por quê? Porque tem um sentido criado ali. Já não é mais só um som. Eu moro numa chácara, então tem vários passarinhos. Eu sei a diferença entre o som do bem-te-vi com o som do pássaro preto, por exemplo. Então, isso está atribuído sentidos. Eu ouvi, e aí eu consigo colocar sentidos nessa percepção. A nossa emoção também está dentro da aquisição do conhecimento. A emoção é a nossa resposta afetiva. Alegria, tristeza, medo, nojo. Quem assistiu Divertidamente, né? Então, são as nossas respostas afetivas, elas são instantâneas. Eu não consigo controlar a emoção, mas eu consigo controlar o que eu faço a partir dessa emoção. E também a questão do afeto, que é um nível mais profundo dessas interações. Então, tudo está juntinho: sensação, percepção, emoção e afeto. E aí a gente sabe quanto que o afeto ele é importante no ambiente de ensino-aprendizagem. Né? A criança ou o adulto que se engaja na aula, que ele tem oportunidades de participar,
a gente está construindo um afeto, uma relação muito mais promissora do que, por exemplo, o ambiente de sala de aula, onde a pessoa não pode falar nada, ou se ela levanta o dedo, ela começa a ser criticada. Então, isso é muito positivo para a gente entender enquanto professores. Esse processamento da informação é o núcleo da nossa cognição, é onde nós fazemos as operações mentais. Essas operações, por exemplo, a atenção é uma operação mental. Essas operações, elas organizam, interpretam, fazem com que a gente atribua sentido às coisas que nós percebemos no mundo. Por exemplo, a atenção é a habilidade de focar em informações relevantes e ignorar distrações. Olha que interessante. Então, a atenção não é só aquilo que eu fico concentrado o tempo inteiro. Por quê? Porque o mundo está acontecendo. Então, eu tenho que ter a capacidade de me concentrar em algo e ignorar outras coisas, outras distrações. Por exemplo, a gente tem diversos tipos de atenção. Atenção seletiva é aquela que eu me preocupo em me concentrar em determinada coisa. Quando eu estudava muito piano, se eu estivesse tocando, alguém conversasse comigo, eu só conseguia falar palavras, só os monossílabos, sim, não, uma frase completa eu não dava conta de dizer, porque todo o meu processo cognitivo estava envolvido ali. Nós utilizamos a atenção, por exemplo, ao dirigir. Quantas coisas nós temos que prestar atenção e ignorar tantas outras? Você dirige, mas você não fica vendo, nossa, um passarinho passou, pô, bateu. Então, a atenção, ela tem diversos tipos. E quando a gente faz aquele teste do Detran, né, da luz, tudo isso é para observar como que está a nossa atenção e como que está o nosso olho para captar tantas informações que tem. Então, a gente vive num universo cheio de informações que eu preciso selecionar algumas, ignorar outras. Às vezes, eu preciso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, no piano, eu tenho que prestar atenção na mão direita e na mão esquerda. A mão direita está subindo, a mão esquerda está descendo, coisas completamente distintas, fazendo coisas separadas, e eu preciso ter atenção às duas. Um outro processo, um processo mental é a memória. Como que ela é importante para a gente? Então, na memória eu não só armazeno, mas eu armazeno para quê? Para recuperar em determinados momentos. Quando a nossa emoção está muito juntinha a ela, por exemplo, um aluno em sala de aula, quando ele vai fazer prova, ele está relembrando não só a matéria que ele estudou, mas tudo aquilo que aconteceu, por exemplo, na sala de aula. Nossa, eu lembro que o professor falou isso. Eu lembro que a roupa que o professor estava quando ele falou isso. A gente não tem muito disso na nossa vida, as nossas lembranças. A memória da infância, às vezes, traz o cheiro. Olha só que louco. Lembrar do cheiro. E você não consegue descrever o cheiro. Você pode descrever toda a cena, mas o cheiro, aquilo que ele te traz, você não consegue descrever. Então, também nós temos vários tipos de memória. Por exemplo, a memória de trabalho. É aquela que nos ajuda a lidar com as informações em tempo real. Eu falo, fulano, por favor, vá ali até a sala, pegue uma folha de papel, uma caneta azul, uma vermelha e traga um copo de água para mim. Fiz uma sequência. E isso ele precisa ir até lá, lembrar essa sequência, a folha, a caneta azul e vermelha, não é a preta. Então, essa é a memória de trabalho. E nós temos a memória de longo prazo, que ela armazena conhecimentos e experiências. Vários outros tipos de memória. Por exemplo, memória de curto prazo. E o raciocínio, ele pode ser tanto indutivo, que é aquele que eu observo alguma coisa e generalizo, ou ele pode ser dedutivo, onde eu vou tirando conclusões lógicas acerca disso. Então, o raciocínio, ele envolve análise lógica das informações. Por isso que toda aula precisa ter início, meio e fim. Ela precisa ser lógica. Para quem? Para o professor? Não, para o aluno. Porque se você domina um conhecimento, tanto faz você começá-lo a falar do fim, do meio, do início.
Mas quando eu vou preparar a aula, não, ela precisa de uma sequência lógica. E aí é a partir daí que a gente vai fazendo as nossas conexões. Afinal de contas, a gente precisa de um nível de organização. Avaliação de relações de causa e efeito e a formulação de conclusões. O que eu posso fazer com isso? Quando a gente vai resolver um problema matemático, eu não consigo resolver nenhum problema matemático. Mas, por exemplo, na arte, eu tenho problemas a serem resolvidos. Por exemplo, no piano, como é que eu faço para chegar em tal nota? Qual que é o melhor dedo que eu posso fazer? Como executar um movimento físico para que eu não me lesione, por exemplo? O que eu preciso fazer? Esse é o raciocínio, porque aí eu tiro a conclusão. Eu preciso fazer isso, isso e aquilo outro. Geografia, né, uma área que eu também tinha muita dificuldade e ainda tenho. Como que essas relações lógicas acontecem, né, no espaço, no tempo, o que influencia, isso tudo é o raciocínio lógico, ou o raciocínio, né, na verdade. Porque ele é lógico, porque eu tenho que encadear para fazer o quê? Sentido. Se não houve sentido, isso é impalpável, não consigo apreender se não tem um nível de sentido nas coisas. E aí nós armazenamos o conhecimento. Ele é essencial. Porque, por exemplo, a gente aprendeu a andar de bicicleta e passou tempos e tempos, você consegue andar de bicicleta. Isso está armazenado em nós. Pode ser que você comece desequilíbrio, mas você sabe. Dirigir é a mesma coisa. Tocar o seu instrumento é a mesma coisa. Dar a aula de um conteúdo que você sabe. Isso tudo foi armazenado. Então, isso é essencial para a gente utilizar o nosso conhecimento no dia a dia. Para quê? Para a gente ter uma vida melhor. É para isso que a gente tem conhecimento. É influenciado por vários fatores, como repetição e associação de ideias. Olha só, professor, sou professora, quantas vezes a gente repete a mesma coisa? E a gente observa no comportamento do nosso aluno se ele está entendendo ou não. E a gente repete de novo. Quem toca algum instrumento, repete, 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 até aquilo ser internalizado. E aí, nesse armazenamento, eu também tenho que fazer associação de ideias. O que é que está acontecendo? Então, é muito global, é um sistema muito complexo de armazenar essas informações. E existem diversas formas. Por exemplo, como eu disse agora há pouco, memória. A gente tem vários tipos de memória. Uma memória episódica. Aquela que está relacionada a eventos e experiências pessoais. Tal coisa aconteceu comigo com 7 anos de idade. Você lembra exatamente, é como se você estivesse lá. Os compositores, o período barroco. Qual que é o período barroco? A data. Quem que é o compositor? Quem que é o pintor de tal período? Ou quando você bate o olho em determinada pintura, aquilo te remete a tal período. Então, essa é a memória episódica. A semântica, que armazena o conhecimento factual e os conceitos. O que é o barroco? O que é o classicismo? A processual, que refere-se a habilidades motoras e tarefas que aprendemos, como tocar um instrumento, dirigir, andar de bicicleta. Ela é processual, porque tem tantas atividades acontecendo, né? O pianista, mão esquerda fazendo uma coisa, mão direita fazendo outra, o pé fazendo uma coisa, você lendo horizontalmente duas coisas diferentes e ao mesmo tempo juntas. E outra, você está tocando uma coisa, mas seu olhar já está lá para frente, para o que vai acontecer. Então, você já está preparado. Olha que coisa complexa, que coisa magnífica. E o uso do conhecimento. Então, uma vez que essa informação foi processada, armazenada, ela pode ser recuperada e ser aplicada em várias situações. Então, esse é o ponto onde as habilidades cognitivas, como resolução de problemas, tomada de decisão, criatividade entra em ação. Por exemplo, você está tocando, fazendo um recital, por exemplo, uma apresentação pública. Você está tocando e você errou. Não dá
para parar e começar de novo. Aliás, dá, quando a coisa ficou muito, quando desandou de vez. Mas quando não, você precisa resolver aquele problema naquela hora, em tempo real. Sua memória está rodando aquilo que você precisa fazer. Houve um problema, você precisa resolver um problema. Então, a resolução de problemas, ela é essencial no nosso dia a dia. E ela precisa disso, né? Eu preciso tomar a decisão. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu preciso ter criatividade para resolver um problema. Às vezes não dá de um jeito, como fosse o ideal, mas dá de outro jeito. Por exemplo, né, os músicos sofrem muito quando erram. Nossa, eu não devia ter errado, foi péssimo. Não, você terminou, você cumpriu, você resolveu o problema. Isso é maravilhoso. Ensinar isso para os nossos alunos em sala de aula, que o erro, ele não pode ser demonizado. Ele precisa ser compreendido. O aluno tirou nota baixa na prova. O que tem que fazer? Tem que saber por que errou, onde errou. Eu errei por falta de atenção? Eu errei porque aquela questão que o professor fez, ele fez realmente para ninguém acertar? Eu errei porque eu realmente não sabia? Eu errei porque eu fiquei entre duas? Ah, eu fiquei entre duas? Por que é essa e por que não é a outra? Então, o erro, ele faz parte. Na música, a gente aprende muito isso. Então, a gente erra várias passagens. E o que a gente faz? Repete o certo. Repete devagarinho. Notinha, notinha, notinha. Depois vai, ó, deu certo. Agora eu posso aumentar o andamento. Como um bebê. O bebê, para ele andar, ele precisa entender como é que a cabeça dele funciona, controle de tronco, né? E isso aí, ele vai, bebezinho pequeno, você vê que ele fica de bruços, né? Ele rola, levanta a cabeça, que ele é controle. Para depois ele começar a engatear, para depois ele ficar em pé. E quando ele fica em pé, ainda tem medo, né? A cabeça pesa, por isso que a criança machuca tanto o queixo, né? A cabeça é muito pesada, então ele pende para frente. E aí, um passo a passo, ele cai, machuca, levanta, começa, depois ele anda, para de cair, depois ele começa a correr. Então, o erro, se a gente for pensar que cair é um erro, não. Se não caiu, não tem controle, tem alguma coisa acontecendo. Então, o erro, ele não pode ser demonizado, principalmente na sala de aula. Ele faz parte do processo de conhecimento. E o uso do conhecimento pode ser adaptativo, permitindo que as pessoas se ajustem a novos contextos ou desafios. Porque a vida é isso, ela é sempre um desafio. Você está tocando uma música fácil, você vai progredindo, você vai para concertos, você vai para músicas mais difíceis. E na música mais difícil, esse conhecimento, ele te dá uma base. Ele para, porque você tem que desenvolver alguma coisa ali que você ainda não tem. Você repete, 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 acha estratégias, toma decisões, faz de novo, entende, aí você dá outro salto. E isso é para tudo na nossa vida. Por exemplo, exercício físico. Você não começa fazendo exercício físico puxando 20 quilos. Às vezes você começa sem nada, só para entender como é que seu corpo funciona. Então, esses são os desafios que a gente passa todos os dias. A resolução de problemas. Eu falo assim, adulto precisa saber resolver problemas. Mas como? Desde a infância. Que envolve identificar um problema, dar nome para esse problema. Ah, este é o problema. E gerar soluções possíveis, avaliando, obviamente, as consequências de cada decisão. Então, eu preciso pensar sobre as coisas, ter criatividade, raciocínio lógico, medir as consequências para saber resolver esse problema. Seja um problema musical, um problema de técnica vocal, de técnica do instrumento. Seja nós, professores, por que meu aluno não está aprendendo? Isso deveria ser um problema para nós. Alguma coisa está acontecendo. O que eu preciso fazer? Será que eu preciso mudar a metodologia? Será que eu preciso retroceder algum? Ele tinha que ter conquistado algumas habilidades que ele não tem para poder fazer isso, então vamos retroceder, vamos fazer, vamos organizar. Mas o objetivo, o que é? Resolver o problema. A gente não pode ficar dormindo e acordando com o problema todos os dias, não, porque isso faz mal.
Tomar decisões. Então, resolver problemas e tomar decisões está juntinho. Então, envolve escolher entre várias opções, com base em informações disponíveis, previsões de consequência e preferências pessoais. Então, aqui na tomada de decisões, há um processo de ponderação. O quão é vantajoso, o quão é desvantajoso. O que eu preciso fazer? E isso, nas artes, que cor que você vai escolher para pintar? Que material que você vai utilizar? Isso tudo é de um processo de tomada de decisão. E a linguagem permeia tudo isso. Por que a criança sabe que ela está com fome? O que ela sente ainda não é nada, é um incômodo. É ali os pais, os adultos que vão dizer isso que você está sentindo é fome. Ou vai dizer, não, você está assim porque você está com sono. Ah, então quer dizer que isso que eu estou sentindo chama-se fome. Isso que eu estou sentindo é sono. Isso que eu estou sentindo é alegria. Nós adultos, às vezes a gente não consegue colocar em palavras nossas emoções. A gente não sabe o que a gente está sentindo. Então, tudo isso é mediado pela linguagem, pelo feedback do professor, pelo retorno que o professor dá. Fala, olha, essa passagem que você está fazendo de dedo está errada. Não é desse jeito. Então, a linguagem é que vai fazer essa mediação entre o nosso mundo interno e o mundo externo. Então, a gente utiliza a linguagem para expressar ideias, se comunicar com os outros e compreender os significados. A linguagem é uma ferramenta cognitiva poderosa que facilita o compartilhamento e a transferência de conhecimento. Para ficar mais claro ainda, linguagem é tudo aquilo que faz sentido. Se eu estivesse dando essa palavra aqui, essa palestra, essa aula em alemão e ninguém soubesse alemão, não tinha sentido nenhum. Mas eu posso falar palavras que vocês não reconheçam e também não vão fazer sentido. Então, a figura do professor ela é muito importante para quê? Para decodificar as coisas para o aluno. Obviamente, os alunos também precisam fazer a sua parte, mas eu estou falando dessa nossa responsabilidade, né, de decodificar as coisas, de dar oportunidade também para que as pessoas descubram as coisas. Um outro processo muito importante é a modulação e a flexibilidade cognitiva, que refere-se à capacidade de se ajustar. O quê? Seu pensamento e o seu comportamento de acordo com o contexto, de acordo com o ambiente. É o oposto de um pensamento rígido, né? Por exemplo, eu só entrego o meu trabalho para o professor se ele estiver perfeito. Isso não vai acontecer nunca. Porque não existe essa perfeição. Existe o seu trabalho bem feito, caprichado. Mas a perfeição não existe. Músicos sofrem, artistas, de modo geral, sofrem muito com isso. Né? Porque nada tá bom, nada tá bom. Mas será que não está bom? Porque eu conheço pessoas que deixam de se apresentar porque acreditam que aquilo que elas têm de produto não é bom o suficiente. E elas deixam de ter uma grande oportunidade de aprendizado. E às vezes está bom, sabe? Então, ter essa capacidade de se ajustar, de ter flexibilidade do nosso pensamento, da maneira como a gente avalia as coisas na vida. O que começa com o que é 0 e 80, ou é assim, ou é assado, eu só tenho duas alternativas, é muito pouco diante da grandiosidade da vida, da grandiosidade dos ambientes que a gente vive, da oportunidade gigantesca que a gente tem de fazer a mesma coisa de variadas formas. Pessoas, então, com alta flexibilidade ou com flexibilidade cognitiva, elas alternam as suas estratégias quando elas enfrentam um novo desafio. Então, que estratégias que eu posso fazer? Aprendem novos conceitos com facilidade e mudam de uma tarefa para outra de maneira eficiente. Então, quando a gente vai para uma sala de aula, o aluno fala assim, eu não concordo.
Então está muito rígido, porque a gente não tem a oportunidade de pensar diferente, de fazer diferente. E nisso as artes também ensinam a gente. É tudo que a gente coloca de interpretação numa música é uma flexibilidade que a gente está fazendo também. A gente não sabe o que o compositor queria. Ele deu alguns indícios. Estou falando do compositor porque é da minha área, né? Então ele deu alguns indícios. Eu quero isso aqui andante. Mas o seu andante é diferente do andante do compositor. Então, essa flexibilidade. O que eu posso fazer com isso que eu tenho? E o desenvolvimento cognitivo, como vocês devem ter percebido, ele começa desde a infância, com as aquisições de habilidades muito básicas. Por exemplo, de interpretar aquela sensação, de perceber aquela sensação como algo bom ou ruim, como algo prazeroso ou não. Quantas pessoas têm dificuldade na escola, na faculdade, na pós-graduação, por conta disso que foi criado, desse afeto tão negativo, em relação ao aprendizado. Quantas vezes pessoas já escutaram de professores: "Você não sabe nada, você não vai aprender nada". E aí é uma voz muito poderosa, a do professor, é de você ditar alguma coisa, assim, você quando o professor fala: "Você foi muito bem nisso", nossa, que maravilha, meu professor está elogiando. Não quer dizer que eu fui muito bem. Quando o professor fala: "Foi péssimo", nada ficou bom. Será que nada ficou bom? Olha o tudo ou nada de novo, né? Então, à medida que o indivíduo cresce, essas habilidades se tornam mais complexas. Por exemplo, o bebezinho que tem o controle aqui do pescoço. Isso vai se tornar tão complexo a ponto dele andar, correr. Esse movimento, né, o movimento de pinça, ele é tão importante na nossa vida. Pegar o garfo, né, se alimentar, retirar controle motor fino, isso é muito importante. Então, isso vai saindo dessa rudimentaridade, vamos dizer assim, mas não é rudimentar, é muito complexo, para se tornar cada vez mais complexo. E aí a gente parte de um concreto absoluto para um raciocínio mais abstrato, para a resolução de problemas, para um pensamento crítico, né? Então, isso tudo vai sendo conquistado com as experiências. Implicações da cognição no aprendizado. Me digam se eu estou falando muito rápido. Acho que tá ótimo o ritmo. Ia falar isso também. Então, as implicações da cognição no aprendizado, eu já disse algumas. Então, ela está no centro do aprendizado, que envolve não apenas a aquisição de novos conhecimentos, mas como a capacidade de aplicá-los. Sabe por quê? Porque senão vira só informação. Conhecimento é uma informação que eu consigo aplicá-la na minha vida. Para quê? Para melhorar a minha vida. Por exemplo, por que se construíram pontes? Para facilitar. Então, essa angústia que a gente sente para fazer as coisas acontecerem, para resolver os problemas, elas são maravilhosas. Então, eu aplico a informação de modo que ela gere esse conhecimento, essa capacidade de resolver o problema antes de um buraco. Agora tem uma ponte, a gente pode passar, a gente não precisa entrar dentro do buraco, se sujar. Não, agora a gente passa pela ponte. Olha só que maravilha. Então a ciência faz muito isso, né? De promover melhores condições de vida. De modo geral, a arte é uma melhor, ela promove melhores condições de vida para as pessoas, para implicações das suas emoções na arte, por exemplo. Então, o entendimento sobre a cognição funciona, tem profundas implicações na educação. As técnicas de ensino podem ser ajustadas para melhorar a atenção. Por que a gente utiliza um slide? Às vezes o professor não precisa daquele slide para dar aula, mas a gente usa para ter um ponto focal, para a pessoa, que a hora que a gente passa, ou aqueles slides animados, né? Tem cada coisa bacana, eu sou muito básica, porque me falta habilidades para lidar com isso. Então clica, a pessoa, nossa, chamou atenção pela cor, pelo tamanho da letra, pela música que colocou. Então, tudo isso ajuda a reter as informações e depois ter uma aplicação nas situações práticas do dia a dia.
A cognição social é um outro processo muito, muito importante, que é a nossa capacidade de entender e interpretar o quê? O comportamento dos outros, de reconhecer emoções e interagir adequadamente em situações sociais. Mas isso também parte, assim, se eu entendo, se eu consigo interpretar meu próprio comportamento, reconhecer as minhas emoções, é mais fácil que eu reconheça no outro. Por exemplo, eu sei de olhar para o outro que ele está alegre ou que ele está tranquilo, simpático. Por quê? Por conta da observação desse comportamento. A gente não sabe exatamente como ele está por dentro, mas eu vejo uma pessoa com um sorriso, eu falo, nossa, que pessoa legal. Ah, a pessoa está feliz, que pessoa sociável. Eu consigo fazer esse tipo de inferência, porque eu consigo entender e interpretar. Agora eu vejo uma pessoa, né, com a testa franzida, com a mão assim, eu falo, opa, o que será que está acontecendo? Está bravo? Então, as expressões, então, a linguagem não verbal, ela é muito importante para a gente observar essas nuances. Um maestro, raramente ele fala, ele está de costas, né, para a plateia, mas raramente ele fala alguma coisa, ele faz expressões. Você sabe quando o maestro está bravo e quando a música está ruim, de olhar para ele. Se você toca em conjunto, você não tem como você falar. Não tem. São tantos processos mentais acontecendo que a palavra ela fica perdida, porque você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente olha, até a respiração na hora de começar. Por isso que tem uma contagem que é para todo mundo, mas tem a expressão. A gente respira junto. Pianista e cantor tem que respirar junto. Mas, gente, como isso é muito complexo. Por essa interpretação, eu consigo observar, eu sei a hora, e a gente respira junto para poder fazer aquilo soar bem. Então, a cognição social ela é importante, fundamental para os processos de empatia na vida. Na vida. Uma pessoa que você observa, ela não te disse, mas observou que ela está triste. Por quê? Por conta do comportamento dela, por conta do semblante, o que ela, né, como que tá. Você chega, você até fala um pouquinho mais baixo. Oi, fulano, tá tudo bem? Você tá precisando de ajuda? Isso é empatia, você conseguir interpretar, cooperar e se comunicar de forma eficaz. Infelizmente eu não vejo vocês, mas se eu tivesse vendo, eu estaria observando as carinhas. Posição, será que tá entendendo? Será que tá gostando? A gente vai fazendo esse tipo de inferência. Prof, Sim. tem uma mãozinha aqui levantada, acho que é do Ah, Fausto. Ele pode perguntar para você? uhum, Tá bom. Professora, estou adorando, tá? tá bom. Assim, com relação à cognição social, eu fiquei aqui me matutando nas minhas cabeças. A senhora está dando exemplos individuais. Ah, se eu olho para uma pessoa, vejo que ela está sorrindo, se eu, ela já me torna mais agradável, posso mais conversar com ela. É, mas o que eu fiquei pensando na cognição social em grupo. Essa cognição social, um bom orador, eu estou dizendo bom no sentido de fala, não é que uma pessoa boa, não. Quer dizer, Uhum. eu vou chegar no ponto. Ele consegue manipular esse grupo, percebendo essa cognição no sentido social mesmo? Perfeito. A gente tem um grande exemplar disso e péssimo. Quem? Hitler. Grande orador, que conseguiu observar, fazer uma leitura muito bem feita e manipular para fazer aquilo que ele queria. Então, a história, o pessoal aí da história e geografia vai me ajudar. Era um excelente orador. E existe essa manipulação. Então, um bom orador, ele consegue observar a sua população ali e raciocinar rapidamente, tomar decisões rápidas. O que eu preciso fazer para chamar a atenção dessas pessoas? O professor em sala de aula, a gente sabe quando a aula está. Você está olhando, você está vendo seu aluno dormir, mexendo no WhatsApp. O que você faz? Você continua fazendo do mesmo jeitinho?
mesmo volume vocal, não chama atenção, ou você fala: "Vamos gente, me ajuda aqui". Todo mundo desperta, fala: "Não estava esperando isso". Então os oradores, eles sabem como trazer a plateia para eles. Então, gente, tem muitas pessoas que são muito boas em fazer isso. E aí, como todas as coisas, isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Obrigado. Nada. Sigamos. Falei tudo isso para gente. Vocês me desculpem, eu vou dando exemplos aqui de outras áreas, se assim eu souber, né? Então, eu quero fazer a aplicação disso na música, aplicação da cognição na música. Por exemplo, então a música ela envolve um processo mental gigantesco. A arte envolve um processo mental gigantesco. Dar aula envolve um processo gigantesco. Você tem que recordar, explicar em outras palavras, ter o controle da turma, responder perguntas, fazer perguntas. Tudo isso, se a aula, por exemplo, durar 1h40, você tem que fazer assim 1h40 com início, meio e fim. E terminar seu conteúdo naquele dia. Não pode ficar por outro dia. Então, é gigantesco isso que está acontecendo. Então, na música, então, eu tenho a percepção do som, a interpretação, a criação artística. Isso é muito vasto, muito complexo. Por exemplo, a percepção que nós falamos. Como é que é essa percepção auditiva? Não é mais só a sensação auditiva, sonora, que capturei pelos órgãos do sentido. É o significado que eu dou para isso. Então, a percepção auditiva é a base de qualquer experiência musical. Quando ouvimos músicas, o nosso cérebro processa essas ondas sonoras, porque é físico. Mas eu traduzo isso de outras formas. Então, eu consigo distinguir timbres, ritmo, harmonia, melodia. Eu, quando vou assistir a orquestra, às vezes eu quero prestar atenção só, por exemplo, lá na viola. Naquela massa sonora, eu consigo prestar atenção no som da viola. Ou no som de outro instrumento, dentro daquela massa sonora. Olha que bacana, né? Mas isso também é um processo de aprendizado ao longo do tempo. Esses processos ocorrem de forma automática, mas envolvem um trabalho cognitivo complexo de segmentação, que é a separação dos sons distintos, e de integração. Né? Então, uma orquestra, eu tenho uma segmentação. Violoncelos, contrabaixos, os violinos, as violas, os sopros, tudo isso é segmentado, só que com integração. A memória musical, a gente utiliza muito a memória de curto prazo, que é aquela, por exemplo, ao cantar ou tocar uma música, precisamos lembrar das notas e dos ritmos momentaneamente. Então, quem toca instrumento, eu era musicista erudita, né? Então, partitura, tem a escrita, mas eu tenho que fazer o som daquela escrita. E eu tenho que ter uma memória deste som em mim. Porque eu vou começar, vou fazer um solfejo, e as notas estão rolando, e isso tem que estar, essa memória tem que acontecer nesse tempo real. Tem a memória de longo prazo. Por que a gente toca uma partitura, um concerto de cor, decorado, memorizado. E aí, tudo memorizado, mais a sua interpretação, mais o momento real. Então, olha o tanto que isso é complexo. Então, essa é a memória de longo prazo, atuando ali, por exemplo, quando uma pessoa está tocando sem olhar nenhuma partitura. Há maestros que vão reger sem partitura. Olha só, enquanto o músico decora o seu instrumento, memoriza o seu instrumento, o maestro que está sem a partitura, ele está com o controle de todos os instrumentos, de todos os músicos. Olha quanto nossa memória é poderosa. A atenção, por exemplo, na execução musical. Então, eu leio a partitura, eu presto atenção na nota, no ritmo, nas escritas, nas indicações que tem. Eu preciso ter atenção para controlar o meu movimento físico. Por exemplo,
A diferença entre algo que é pianíssimo e fortíssimo. Isso é mais fácil de fazer. Um é bem baixinho, o outro é bem forte. E quando é do meio forte para o forte, do piano para o meio piano? Então eu preciso controlar o meu movimento físico para dar conta daquilo. E ouvir enquanto você está usando a sua memória. Você também está ouvindo o que está acontecendo em tempo real. Gente, nós somos muito complexos. Nós somos uma máquina muito poderosa. O humano é muito poderoso. Esse processo aí que eu estou dizendo, de ler, controlar os movimentos, ouvir a própria execução, ouvir o do colega, ele envolve uma atenção dividida. Minha atenção está em todas as coisas, tudo ao mesmo tempo agora. E é muito bacana. O aprendizado musical, como que ele se dá? Por repetição, por refinamento da própria execução, pela memória, né, processual, né? Você grava o seu movimento, você grava a distância que você tem que fazer o salto no instrumento de tecla, por exemplo, né? É daqui para lá. Qual que é a distância? Se for mais longe, o que eu tenho que fazer? É pertinho, é o dedo que vai? É mais longe? É o punho? Não, às vezes eu preciso do cotovelo para me ajudar a levar. Então, tudo isso está acontecendo. A resolução de problemas, que são os nossos desafios técnicos, por exemplo, como que isso acontece durante a prática, eu preciso resolver isso. Então, eu tenho que parar, pensar, refazer. Durante uma apresentação que não dá para parar, por exemplo, tem que resolver à medida que o carro vai andando, né? Tem que resolver na hora, não dá para parar. E a transferência de conhecimento, por exemplo, se eu aprendo como é um toque no piano do período barroco, então todas as músicas barrocas eu vou utilizar o toque parecido, a depender do compositor ou do que está precisando ali na música. Então a gente vai acumulando os nossos conhecimentos à medida do tempo. Para quê? Para a gente fazer novos contextos, para a gente fazer novas peças, para a gente criar outras coisas. E a criatividade e a composição. Então, aqui envolve a geração de novas ideias, mas elas partem de onde? De um conhecimento prévio, de uma técnica que já foi muito burilada ao longo do tempo. Então, eu vou combinando os mesmos elementos de maneiras diferentes. Por exemplo, notas musicais, temos 7. Notas musicais e sons, né? Os mesmos 12 sons, por exemplo, que eu faço uma infinidade. Todas as composições do mundo têm 7 notas. E várias possibilidades de serem manipuladas. As cores, a gente não parte lá das cores primárias, que você vai misturando a cor, vai dando outra gama de cores. Então, os processos criativos envolvem a exploração de combinações inusitadas. Quando a gente vai dar aula, eu canso de dar o mesmo conteúdo. Então, eu sempre estou refazendo os meus conteúdos. A base é a mesma, mas e a criatividade? O que eu faço? Por exemplo, uma linguagem que a gente precisaria utilizar um pouco mais, talvez em sala de aula, é até o meme, que é isso que fala com as pessoas, ele é rápido. Né? Então, o meme, ele chama muita atenção, ele pode ser utilizado, por exemplo, para você dar uma aula de geografia, para você falar sobre movimento. Então, é a criatividade. A base é uma, só tem isso. Mas tem uma outra infinidade de coisas que eu posso manipular e gerar coisas diferentes. E isso tem a ver com a tomada de decisão. Por exemplo, vocês já ouviram jazz e as pessoas ali estão improvisando. Gente, aquilo é fantástico. E aí muda-se o tom e a pessoa faz outra coisa e faz outra coisa. Ele está tomando essa decisão ao mesmo tempo em que as coisas estão acontecendo. Então, modifica o ritmo, ele cria um outro efeito na música. Então, nessa tomada de decisão, os músicos, por exemplo, precisam avaliar as opções disponíveis, por exemplo, dentro de um campo tonal. Eu posso fazer variadas coisas e prever como que o público reagirá a essas escolhas.
Os shows, por exemplo, eles têm um início, meio e fim. A gente sabe quando o show está chegando ao fim. Por quê? Porque as músicas vão começando mais lentas. Ficando lento, vamos baixar a bola de todo mundo, deixar todo mundo calminho para voltar para casa. Aí vem pro bis, e o bis, é aquela música que chama a atenção de todo mundo. Então, tudo isso tem nessa tomada de decisão. Como que eu quero abrir o show? Como que eu quero abrir a minha aula? Como que eu quero abrir a minha fala? O que eu quero de resposta das pessoas? Então, a gente vai manipulando isso a partir de uma base de conhecimentos prévios que a gente tem. E a criatividade, ela é fundamental na nossa vida, no dia a dia. Ela é fundamental. A cognição social na música. Já falei um pouco, né, de comunicar-se não verbalmente, de ter a empatia, né, sentir a intenção do outro músico, o que ele quer agora. Então, a gente sempre está muito conectado quando a gente está tocando em duo, em trio, em pequenos conjuntos, o tempo todo conectado, sentindo aquela intenção, percebendo a intenção que está acontecendo naquele momento. E a emoção em música, né? Todo mundo aqui já foi adolescente, já escutou aquela música que te fez chorar, né? Quem nunca? Escutou a música várias vezes, porque ela mexe tanto com você, ela conta tanto uma história da sua vida que você fala, essa música é minha. As pessoas casam, né? Lá, uma música da entrada. E essa música permanece ao longo da vida dessas pessoas casadas. Tantos e tantos anos depois, tem aquela memória, aquela emoção que a música desperta. O contrário também é verdadeiro. Separou, começa a odiar a música. Então, ela evoca essas emoções intensas, essa cognição emocional está no centro do processo da música. Então, quando ouvimos música, nosso cérebro processa as estruturas melódicas, as harmônicas, mas também as questões emocionais. Quantas vezes já fui em concerto que eu chorei? Sim, não tinha uma letra a música, mas aquela massa sonora, eu falei, gente, que coisa linda. Quem nunca chorou num concerto? Quem nunca se emocionou numa exposição? Quem nunca se emocionou durante uma aula? Fala que, nossa, que aula massa! Então, as emoções estão aí na nossa vida. Aqui eu falo um pouco, né, do reconhecimento desses padrões emocionais, como eu já disse, a felicidade. A depender da música, ela evoca tristeza na gente. Às vezes a música não está tratando nem de tristeza. Por exemplo, um requiem. Um requiem é uma música para a morte. Uma marcha fúnebre é da morte. Às vezes a gente ouve umas músicas que nos trazem tristeza. E não era a intenção do compositor, por exemplo. Então, porque isso é uma experiência muito subjetiva. Só sua, com as suas vivências, com as suas experiências, o que ela remonta, o que ela evoca em você. E a resposta fisiológica. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu vou estudar escutando música clássica. O efeito Mozart, o efeito Beethoven, tem tanta coisa. Eu falei, a depender da música, não estude com ela. Se você quer relaxar, observe que tipo de música que você vai ouvir. Por exemplo, se eu quero relaxar e coloco piano, acabou o relaxamento, porque eu estou pensando o que está acontecendo na música. Restaurantes fazem muito isso. Os bares, tem música, por quê? Porque você fica agitado, você come mais, você gasta mais, você fica mais empolgado, você bebe mais. Então, tem todas essas respostas fisiológicas também acontecendo nessa evocação. Prof, Sim. eu não posso dirigir ouvindo música, porque é perigoso eu bater o carro. Então, eu sempre dirijo em silêncio, sabia? Não dá para eu dirigir ouvindo música. Por quê? Porque eu estou dirigindo aqui, teve um som que mexeu comigo e falei, nossa, que coisa. Já foi. Então, eu também no carro estou em silêncio. Só ouço se eu for passageira, porque já fui para Nárnia. Não, já aconteceu de eu estar dirigindo, ouvindo música. Quando acabou a música, nossa, já estou aqui. Imagina que perigo. Como que eu cheguei até aqui? Aí a gente vai falar da memória, né? Essa memória que você vai para o seu serviço sem pensar no caminho. Olha só, é um perigo.
Os benefícios cognitivos da música, a memória verbal, que é associada a essa melhoria das habilidades de linguagem, as espaciais, o controle motor fino. Quem toca instrumento sabe o que é controle motor fino. Principalmente quem toca instrumento de corda ou de sopro. Gente, uma nota para outra é mínimo. A pressão faz ser outra nota. Isso é um controle motor fino muito específico. E o impacto na educação e o desenvolvimento. Então, a importância da gente ter ensino de artes, ensino de música nas escolas, né? Isso melhora as nossas funções cognitivas, a atenção, a disciplina. Por exemplo, a luta, né? Os esportes faz muito isso de ter disciplina, de ter essa resiliência positiva. Não essa resiliência que as pessoas dizem nas redes sociais, por exemplo. Você tem que ser resiliente a tudo. Não é isso. O esporte ensina uma resiliência muito interessante, né? Você cai, você levanta, você continua. Você perdeu, mas você vai continuar no campeonato. Você vai disputar o 3º lugar. E você vai disputar aquilo como se fosse o primeiro. Porque o 3º é tão importante quanto o primeiro. O 8º lugar, o pessoal que foi para as Olimpíadas, né? Aí ficou em 8º lugar. Nossa, gente, você ficou em 8º lugar dos melhores do mundo naquele esporte. Isso é resiliência, isso é disciplina e cooperação. Quando a gente canta num coral, por exemplo, isso é cooperação. Ninguém é melhor do que ninguém. Ali, todo mundo tentando fazer uma única voz para fazer aquela música soar, chegar às pessoas. E, além disso, a música pode ser usada como uma ferramenta para o ensino de outras disciplinas, como a matemática. Quando a gente, falando coisa errada na matemática. Quando a gente vai estudar Pitágoras, né? Aquilo é matemática pura. A linguagem nas canções, por exemplo, o que aquela canção significa? O que está dizendo? Como ela foi escrita? Quais as rimas que tem? Na educação física, né? O poder do ritmo para o movimento, por exemplo. Então, tem um impacto muito grande. E aí eu queria trazer para vocês só algumas experiências que foram transformadas ao longo deste meu tempo, como educadora, musicista, psicóloga, como alguns artigos que foram feitos desde a época do meu mestrado. Por exemplo, aqui a questão do desenvolvimento aplicado à educação musical, com crianças de 4 a 7 anos de idade. Como que se trabalhou teoria musical, percepção rítmica, aprendizado do instrumento, levando em consideração a idade dessas crianças e o que é esperado de conquistas dentro dessa idade. Então, a gente erra muito quando a gente quer fazer algo sem observar quem é a pessoa que vai receber este algo. Então, é diferente eu ensinar uma criança de 4 anos e uma criança e uma adolescente de 16. Até a sua linguagem tem que mudar. Então, com a criança é muito lúdico, muita brincadeira. Às vezes, com o adolescente, é a piada, é o meme, é a gíria. Com o adulto, a mesma coisa. É um adulto mais formal. Então, aqui tudo é formal. É um idoso. Como que é essa comunicação? Então, aqui esse artigo ele vai trabalhar. Como que foi utilizado, por exemplo, o caderno de desenho para estruturar uma educação musical, sem necessariamente utilizar o caderno pautado de música, que as linhas são muito estreitas. Uma criança de 4 anos não tem controle motor fino. Ela vai, já viu criança, né, ela vai escrever uma bolinha assim, ó, uma bolona. Ah, tá errado, tem que ser aqui, ó, nessa linhazinha. Não vai sair. Por quê? Porque ela não tem habilidade ainda para fazer isso. Então, isso aqui eu dava aula numa escola, fiz essa pesquisa, foi muito interessante para assim, a gente desconstruir e para a gente entender que tem que ser focado na pessoa, né? No nosso aluno, por exemplo. Você vai ensinar geografia para crianças é de um jeito, para adolescentes é de outro.
para o adulto é de outro. Você vai fazer, ensinar um movimento físico para uma pessoa sedentária de um jeito, para um atleta é de outro, para um idoso é de outra forma. Então, olha a criatividade de novo, com a mesma base, a mesma técnica, mas aplicado, direcionado para aquela pessoa. Eu deixei o link, se a gente clicar aqui, a gente vai para uma outra página. Um artigo também falando sobre música e emoção, como que a gente tem essa aproximação dessa sensibilidade, desse sentido, e aí eu faço um percurso histórico, filosófico. Por quê? Porque não tem como a gente falar sobre as coisas sem falar das bases, de onde que isso veio. Há um outro artigo falando de processo histórico na canção de Goiás, né? Então, assim, tem pessoas aqui da história, músicas regionais. Aqui no estado de Goiás tem um grande compositor chamado Nar Chaú. Então, eu fiz um apanhado de músicas dele, falando, né, de o que é a identidade cultural de um povo. Como é que isso está imbrincado na arte e especificamente na música? Isso conta uma história. Então, é muito interessante. E, por fim, eu trouxe aqui a minha dissertação, que foi muito filosófica também, porque era para entender a questão da música da linguagem. E uma reflexão que vem desde os filósofos, passando aí para entender como que esse fazer cultural hoje, né, o fazer musical, se dá na nossa cultura. Então, ele começa falando lá dos mitos, do bardo, para falar sobre a nossa cultura ocidental. De novo, não tem como a gente falar de alguma coisa se a gente não parte da base para poder falar sobre esta coisa. E assim eu termino aqui de expor tanta coisa e estou aqui para o que vocês precisarem, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. A Marília tinha uma questão, né? Ali, Ronaldo. Isso, Josi, quer conduzir? Vai lá. Marília, você quer falar ou a gente... Não. Consegue? Bom, então eu vou ler ali. Quais são as principais estratégias que a professora pode utilizar para auxiliar um aluno que apresenta dificuldades relacionadas a experiências passadas? Ela foi uma fala sua, né, dela? Experiências passadas? Uhum. Em qual sentido? Qual sentido, Marília? Porque aí aquela velha e potente resposta depende do quê? Do que é? De qual contexto? Do que nós estamos falando? Acho que ela vai escrever. Bom, se quiser outra pessoa falando, enquanto a Marília responde, coloca, tá? Daí eu acho que depois era... Quem foi primeiro? Leandro. Leandro. Oi, boa noite. Oi, Tudo bem? Leandro. Tudo bem, Jordana? Tudo bem. A minha pergunta é sobre o uso da música. Eu trabalho com arquitetura, mas eu também estou dando aula, né? Então, eu vou tentar fazer uma pergunta agora em relação à sala de aula. Estou dando aula para adolescentes e para idosos. E eu vivo esse Ao mesmo tempo? Alguns dias para adolescente e alguns dias para idosos. Então, eu tenho que fazer essa troca. Uhum. E em algumas aulas eu acabo colocando música para eles, deixo um tablet livre para eles acabarem decidindo pôr a música que eles querem ali, para eu conseguir ganhá-los dentro da sala de aula e eles se sentirem mais confortáveis e fazer aquela socialização ali. Mas a minha questão é sobre, existe um tipo de música específico que eu poderia aplicar e que trouxesse eles mais para a atenção e para aquilo que eu quero?
Você acha que a música também ela pode atrapalhar no processo ali, em função da cognição e da observação e da atenção deles, que é difícil, porque alguns pode ser que amem muito e não se distraiam, outros se distraiam, e eu já fiz até umas experiências por minha conta, assim, colocando músicas que são completamente diferentes do universo deles. Eles gostam, os adolescentes, por exemplo, gostam demais dessa música atual agora, funk, ou, sei lá, rap, e que às vezes, para minha geração, algumas são boas e outras são, assim, completamente horríveis. Mas eles gostam demais. E eu coloco, algumas vezes, música clássica, porque eu acho que eles precisam ter esse acesso a outro tipo de cultura musical, ouvir um instrumento que eles nunca tinham ouvido, para ir absorvendo mais conhecimento. Com os idosos também, assim, às vezes eu coloco uma música completamente diferente da geração deles, e eles já de imediato já pedem. E, por favor, professor, pode colocar uma música sertaneja, uma música gaúcha, que é só o que parece que o cérebro deles codificou como bom e eles não costumam Perfeito. aceitar o novo. Olha, tem várias coisas aí que você pode fazer. Mas, primeiro, qual que é o seu objetivo? O que é que você quer ensinar? É uma pergunta ou você É uma pergunta. Então, por exemplo, nessas últimas aulas, eu estou trabalhando sobre a Lei Maria da Penha. Certo? E completamente distante da sua Completamente distante da minha área de formação. Por exemplo, você me falou da Lei Maria da Penha, eu me lembrei de uma palestra que eu dei, e eu ia falar sobre diversidade, não me lembro bem, mas tinha alguma coisa sobre violência no contexto feminino. Eu trouxe uma música da Elza Soares. Então vamos pensar aqui, o que essa letra traz? Mas tem um outro porém. Às vezes a pessoa não gosta daquele estilo musical. Você, como professor, tem que ter em mente que o objetivo é alcançar o aluno. Você pode gostar ou não da música. Mas, por exemplo, o rap, ele tem uma importância muito grande. Porque conta das vivências daquelas pessoas, que às vezes nós não vivenciamos, nós não sabemos, mas aquela música chega muito mais do que você levar uma música clássica que é completamente diferente. Não tem o ouvido, não teve as experiências. Então, antes de colocar algo que você goste, por exemplo, comece colocando algo que as pessoas gostam. Com os idosos, vai trabalhar a afetividade a partir daquelas músicas. Se é o sertanejo, independe se você gosta ou se você não gosta, mas a questão é, o que é que você pode fazer com esse sertanejo? O que é que você pode, dentro daquele seu conteúdo, o que que a música pode te ajudar? Como que ela pode te ajudar a falar melhor sobre aquilo? Eu lembro de uma vez de fazer uma experiência com adolescentes, isso eu ainda estava na graduação em música. Eu não sei se vocês são da época, eu acho que são, do El Chan. Então, eu ia trabalhar células rítmicas. Eu peguei o quê? El Chan. Não falei da letra, mas comecei. Eu não vou lembrar nem qual que era. Segure o Chan, amarre o Chan. Então, tinha a célula rítmica. E a gente começou a fazer. E o pessoal começou a gostar, né? Os alunos. Eu falei, gente, vocês sabem que música é essa? Não, professor, mas me lembra alguma coisa. Eu falei, vamos colocar letra nela? Aí ele falou, não, professor, é o Chan, é desse jeito que é. Eu não escutava El Chan, mas eu precisava chegar para esses alunos. Eu fiz um coral de idosos uma vez, que ele cantava só uma única voz, não conseguia dividir as vozes. Mas eu só trouxe música que eles falaram que eles queriam cantar. Deu uma briguinha ali, né? Porque não dava para colocar todas as músicas, mas qual que era o meu objetivo? Que esse coral se apresentasse, que eles se sentissem pertencentes, que eles se sentissem empoderados. Eu também, apesar de ter 80 anos, eu posso cantar no coral. E aí a qualidade técnica tinha alguma, né? Não era aquele coral, mas a qualidade de experiência, de vida, de felicidade, aquilo era muito, muito bacana. Então, professor,
Observe qual que é o seu objetivo. Porque observe as pessoas com quem você vai falar. É para elas e não para você. Você já sabe. Então, a gente faz esse distanciamento entre nós para aproximar daquilo que a gente quer fazer. Tá? Ok, obrigado pela resposta. Nada. Ok, daí agora a Marília terminou de pontuar Escrever? as questões. Você consegue ler ali? Deixa eu ler aqui. Que era aquela lá de cima, lembra? As principais estratégias, daí ela explicou ali. Ah, tá. Ela fala aqui no sentido que ela tem um bloqueio causado por um outro conceito em que ela não conseguiu aprender. Ou seja, um problema causado por traumas causados. Ela não conseguia aprender determinado assunto. Causados por não conseguir aprender determinado assunto. Gente, isso é terrível, né? Então a gente bloqueia, assim, se eu não dou conta de fazer isso, eu preciso dessa habilidade para fazer uma coisa nova. Matemática, gente. Matemática é o caos para mim. Enquanto professor, você pode oportunizar, retomar. Deixa eu recuar aqui um pouquinho, deixa eu fazer uma revisão. E aí é como se você pegasse na mão e falasse assim, é por esse caminho aqui que a gente vai andar. Então, nós temos traumas com alguns professores, que nos chamaram de burros, de incompetentes, ou que falaram, você não vai aprender nunca. Isso fica muito marcado, porque o professor tem essa voz muito poderosa. E um outro professor pode fazer essa transformação. Óbvio, gente, não é o mundo ideal que a gente vive. Às vezes a gente não vai conseguir fazer. Mas o mais próximo que você conseguir de afeto, de falar, de motivar essa pessoa, não faz que você vai conseguir. Tenta. Nossa, olha, mas eu não acertei tudo, mas você já acertou aqui o começo do raciocínio. Então, isso é muito importante. A maneira como a gente faz que vai dar algum fruto. Mas não espere, às vezes, o fruto ser colhido por você. Às vezes ele vai ser colhido por outra pessoa lá na frente. Então, isso é muito trabalhoso para o professor. Às vezes você tem uma turma muito grande, você não consegue atender todo mundo. A sua remuneração também conta, né? Então, é exigir demais também do professor que ele dê conta de tudo. E também entender os nossos limites. Mas, se você se dispõe, você está aberta, se você entende o erro como um processo que leva ao desenvolvimento do acerto, você consegue fazer isso na sua linguagem, na forma como você se direciona ao aluno, tá? Nada. Agora, o Onésimo, né? Onésimo. Oi, Anessa. Oi, professora. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-la pela sua fala, muitíssimo importante. Muito obrigada. E eu tenho duas perguntas, na verdade. Prof, eu sou professor de Química atualmente, dos nonos anos, no ensino fundamental nos anos finais e no ensino médio. E eu não tenho prática nenhuma com a música, não sei trocar nenhum instrumento. Então, o que geralmente eu utilizo, e já utilizei algumas vezes, é a criação de paródias. Adoro. Então, quando o professor, eu passo alguma coisa que está ali no dia a dia deles, para eles criarem, a partir do conteúdo que a gente tem, uma paródia. Eu gostaria de perguntar se você poderia me fornecer algum outro subsídio, além da criação de uma paródia, ou outra coisa que eu poderia utilizar com a música, ou outro tipo de arte ali com eles. E a segunda pergunta hoje em dia eu lido muito com crianças com necessidades especiais. E aí eu tenho até uma sobrinha que tem TDAH e a gente tem muita dificuldade, né? E acredito que onde a gente vai suprir essa necessidade é buscando conhecimento. E eu gostaria que, se você pudesse, ao final, ou depois mandar para o professor, indicar alguns textos, como os textos que você não sei se foi você que tinha mandado para a gente ler, que possa nos ajudar a compreender também como que funciona esse processo da memória, da cognição, para as crianças que têm as necessidades especiais. Obrigado, professor. Olha, o recurso da paródia, ele é maravilhoso, porque ele é muito lúdico. Então, é você traduzir uma coisa dificílima como química. Gente, qualquer coisa da exata, para mim, vai ser muito difícil, né? Então, assim, não sei como eu cheguei aqui
passando, né, por química, matemática e física, mas cheguei, né, passando, assim, 6 é 10, 6 é 10 e vamos. Então, a paródia ela é um recurso muito importante, importantíssimo. Tem muitos professores de cursinho, ensino médio, que fazem isso. Por quê? Porque a música chega muito leve e faz conexão com músicas que estão no gosto das pessoas, que elas conhecem. Não adianta fazer uma paródia de uma música que ninguém conhece, porque não vai ter sucesso. Então, são as músicas fáceis, de rimas fáceis, para você colocar esse conteúdo. Outra estratégia, dentro do campo das artes, seria encenações. Eu acharia muito interessante alguém de Carboninho fazendo aproximações com o oxigênio e sei lá mais o que tem. Por exemplo, na tabela periódica, tem lá gente, o que é aquilo? A letrinha. Isso, símbolo dos elementos. O símbolo dos elementos. Dá apelidos para esses símbolos. É o tungstênio. Isso é um nome que não está no nosso repertório. Ele tem que contar uma história. Então, esses são recursos importantes. Não me vem mais nenhum. Mais um professor que explica sorrindo mais leve, facilitando. Porque o que o professor faz? Ele é um grande tradutor. Ele é o tradutor daquele conhecimento. Então, quanto melhor a sua linguagem voltada para o seu público, melhor. Não adianta falar difícil, adianta fazer assim, é isso, por aquilo outro. Facilita o caminho da pessoa. Por exemplo, sou goiana. Em Brasília, a gente quase não dá conta de dirigir. Por quê? Porque é norte, sul, oeste. Não se utiliza isso aqui. Então, é para o norte. Eu não faço a mínima ideia de que é o norte. Entendeu? O Waze é a direção noroeste. Eu não faço a mínima ideia. Então, facilitar na comunicação faz toda a diferença. Tá? Espero ter. E sobre as pessoas com deficiências. Tá? E isso tem que ser uma política pública. O professor sozinho não dá conta de fazer. E o professor ele precisa ser instrumentalizado para dar conta de um aluno, por exemplo, autista. Porque esse aluno autista ele tem que participar de todas as atividades da sala de aula. Ele está ali para aprender, não é para passar o tempo. Isso é política pública, precisa ser instrumentalizado. Tá? Eu posso passar alguns textos assim para o professor Ronaldo. Obrigado, professor. Nada. Alice levantou a mão. E tem outra pessoa também. Acho que é o Vitor que está na frente. Não, é a Alice, depois que é o Vitor. Oi, professora, tudo bem? Oi, tudo. Adorei também sua palestra. Me pegou muito aquela primeira partezinha ali que a gente falou sobre sensação, percepção, emoção e afeto, né? E como que isso influencia, né, no aluno ele se interessar e gostar e tal, mas às vezes parece que também o contrário também acontece, às vezes a pessoa acha, tipo, desinteressante, ou acha uma repulsa, às vezes até naquilo, eu sou da área da arte, né, então, tipo, às vezes tem alguma coisa assim que você acha aquilo muito estranho, muito fora da tua realidade, e aquilo que instiga você a querer saber sobre isso, né. Eu queria saber se a professora tem até alguma indicação, ou de texto, alguma coisa que fale sobre isso, sobre esse efeito contrário, digamos assim? O efeito contrário da arte, ao invés de... Tipo assim, uma coisa que, assim, às vezes não é uma coisa que te agrada profundamente, mas você se sente instigado a entender sobre aquilo. Uhum. Eu acho que isso varia de pessoa a pessoa por conta das experiências que tem. A arte, eu acho que mais do que a música, ela inquieta muito. As artes plásticas, a escultura, ela inquieta muito mais do que a música. A música começou a desinquietar, propriamente dita, quando aí a gente começa com música atonal. Ela começa a desagradar.
Assim, por quê? Porque o meu ouvido não está preparado para isso. Mas as artes plásticas, ela faz isso há muito tempo, por exemplo, do chão, né? Que coisa complicada, meu Deus do céu. Tem o quadro, o grito, por exemplo. Tem gente que ama, mas tem gente que sente medo. Sabe por quê? Porque isso toca profundamente nas pessoas. E do mesmo modo que pode me tocar e eu querer aprender, por que é isso? Que quadro é esse? Eu posso, assim, nunca mais quero ver isso. Eu já assisti peças de teatro que eu falei assim, perdi meu tempo. O meu tempo. Não que a arte que aconteceu não seja valiosa naquilo que ela se propôs a fazer. Né? Então, depende de cada experiência. Então, aí a gente pode ir para os textos de Freud. A psicanálise vai trabalhar muito com isso. Né? Por que a gente tem repulsa de certas coisas? Por que isso nos causa tanto incômodo? E o peso das experiências, por exemplo, ao longo da vida. Então, por exemplo, na música, a música atonal, nossa, era assim, gente, teatros que se jogava tomate em quem estava se apresentando. Até isso fazer parte de um determinado grupo. Nem foi para todo mundo. A gente tem isso, por exemplo, com os cubistas. Como assim você faz uma figura humana cheia de pontas e cubos? E o surrealismo, então, que é assim, como que alguém pensa algo desse jeito? Então, pode tanto nos aproximar para conhecer, como nos afastar. Então, aí eu indicaria as leituras para começar, que é da minha área de psicologia, com Freud. Freud vai fazer um dissecamento do humano muito interessante. Certo, professora, obrigada. Nada. Que Tâmara, né? É o Vitor Hugo. A gente achou que era, mas ele deu a vez para Tâmara. Ou ela estava primeiro, não Tem sei. a questão no chat da Tâmara. Do chat. Deixa eu abrir aqui. Tâmara, você consegue falar? Foi melhor. Sigo. Eu coloquei assim, se existe algum tipo de música que é mais eficaz para memorizar as informações. Porque isso me lembra aquelas músicas de infância que a gente até hoje canta, né? E se existe algum ritmo, alguma música que seja mais eficaz para a gente memorizar e como isso pode ser aplicado em sala de aula. Vai depender do seu público, daquilo que ele gosta. Por exemplo, a gente sabe que músicas mais quadradinhas, com uma forma mais concisa, a gente consegue gravar mais. Por isso que as músicas, por exemplo, que tocam na rádio, tocam tanto na rádio. Por quê? Porque a gente consegue memorizar. Elas têm um apelo muito mais fácil do que músicas muito difíceis. Músicas complexas, músicas, por exemplo, só instrumentais. Então, elas são mais difíceis. Mas isso depende do que o seu público gosta. Para fazer essa memória. Por exemplo, nós falamos da paródia. Então, a paródia é aquela brincadeira, é aquela sagacidade, é aquele duplo sentido que faz as pessoas prestarem mais atenção naquilo. Então, depende muito do seu público, do que esse público gosta. Por quê? Porque a música ela é infinita. A gente está aqui falando de como utilizar a música. A gente não pode esquecer que a música está em nós o tempo todo, porque senão ela fica só como uma ferramenta. Mas ela é muito maior, a gente faz um recorte dela. Então, comecem a observar qual que é o público. É adolescente? Então, adolescente está escutando determinado tipo de música. É idoso? Olha, então, eles têm muito mais memória que a gente pode utilizar para isso. Então, vai depender do público e dessas músicas com essa forminha mais cômoda para a gente ouvir. Então, por exemplo, nas artes, é muito mais fácil você ver um quadro todo belo, vou utilizar essa palavra que me veio outra, do que um quadro que ele traz coisas que você nunca viu, por exemplo. Você fala, nossa, que coisa estranha que é isso. Então, causa estranheza. Então, aquilo que é mais familiar é melhor de ser trabalhado.
Agora você, Vitor, finalmente. Boa noite, professora. Boa Então, noite. como eu falei, né, eu sou da área de educação física, né, então, como a professora falou, toda a questão de ritmo, de coordenação motora, eu trabalho, né, nessa área, até no meu trabalho em conjunto com uma professora que trabalha musicalização com os alunos. Então, no começo, a gente teve essa junção, né, das disciplinas ali, porque o que eu trabalhava complementava o trabalho dela e o que ela trabalhava completava o meu trabalho, né, com os alunos. A gente atende os alunos que têm dificuldade de aprendizagem, então eles vão no contraturno com a gente, né, nesse centro que eu trabalho, para desenvolver, então a gente faz esses estímulos, né, de desenvolvimento motor e a parte de musicalização para auxiliar eles na parte da aprendizagem na escola. Então, muitos crianças chegam para a gente lá não tem dificuldade de até segurar o lápis. Então, a gente trabalha porque é questão motora, né? Então, daí eu trabalho a parte motora, a professora trabalha lá a parte de música também, coordenação motora, né, nos instrumentos. Então, é um combinado de atividades que a gente faz para auxiliar nessa parte cognitiva da criança. E por que que isso acontece? Porque nosso cérebro ele tem uma capacidade de refazer os caminhos. A gente chama isso de plasticidade. Então, às vezes, por exemplo, a criança não tem um controle motor fino, mas você trabalha isso lá na educação física, a professora de educação musical vai trabalhar esse controle, por exemplo, para segurar um guizo ou tocar um pandeiro, que você tem que segurar e tocar, né? Isso vai no cérebro fazendo novos caminhos. É como se fosse colocando luzinhas em partes que estão escurecidas. Que isso vai facilitar, por exemplo, lá em português, lá em matemática. Então, é muito saboroso. Sabor vem da etimologia da mesma palavra de saber. O saber, o ensino, ele precisa ser saboroso, gostoso também. Eu sei que, gente, nem sempre o professor está tão cheio de temperos assim, porque a vida do professor não é fácil. Mas essa integração, principalmente ali no ensino infantil, fundamental 1, isso é muito importante, porque eu vou alicerçando esse caminho para o quê? Para o fundamental 2, para o ensino médio, para a universidade, para a vida, né? De modo. Então, isso é muito legal. Né, que nem a gente trabalha também com os alunos laudados, né? Então, a gente tem uma grande dificuldade, que nem o colega falou, o Anísimo ali, todo dia a gente tem que trabalhar e cada criança é um jeito que a gente trabalha. Porque tem uns tem uns que não, a questão do barulho, né? Então tem que trabalhar um jeito diferente com o aluno, tem a questão que eu trabalho com crianças de 2 a 11 anos. Então, com autista, TDAH, tipo, todos os tipos de alunos vão com a gente também. Então, a gente tem que preparar, e daí, principalmente com os pequenos, a gente é acostumado a fazer a questão lúdica. Na criança autista, ela não tem essa questão de imaginar, né? Tipo, fazer a criação, vou passar na ponta ali do jacaré. Elas acham, não, tem um jacaré ali embaixo, eu não vou passar. Mas não tem nem, assim, não tem ponte, não tem jacaré aqui, como assim? Então, mas isso a gente precisa aprender a pedir para as direções a instrumentalização. Nós temos o conhecimento, e aí eu preciso que ele seja instrumentalizado para usar essa técnica de modo diferente. Porque senão vai sair todo mundo frustrado. O professor e os alunos, que precisam tanto. Mas isso é de uma instrumentalização institucional, governamental. Isso é lei, inclusive. Precisa ser instrumentalizado, porque senão a gente não consegue fazer. Joia, vamos para a Ana. Boa noite, professora. Boa noite. Queria agradecer pela partilha. Desde que a gente começou a trabalhar, se preparar, né, para a tua aula hoje aqui, eu me identifiquei muito com os textos e com o vídeo também que a gente assistiu
da professora, me fugiu o nome dela, deixa eu achar. Mas Ivani, acho que é o nome dela. E uma coisa ligando a outra, e hoje a tua fala sobre a questão da importância do nosso olhar. Eu sou professora de música, trabalho canto coral, e é um pouquinho diferente dos demais colegas, mas eu trabalho com a jornada ampliada, então vem até mim o aluno que gosta, o aluno que tem interesse. Mas, desde que eu entrei lá, não havia muito houve essa estranheza para o canto coral, por conta da maneira de cantar, de toda uma técnica que precisa trabalhar, e as minhas crianças, as que eu trabalho, são muito da música que está na mídia, né, e a linguagem que está na mídia. Então, assim, hoje eu já consigo colher um pouco os frutos desse trabalho, mas houve uma certa resistência por conta do que eles convivem. Mas o que eu queria comentar é que ainda essa semana nós fizemos reunião pedagógica e é comentado sobre os alunos, né, e o benefício que essas experiências musicais que a gente tem tido tem mudado um pouco a realidade de alguns alunos que os professores não querem nem ver pintado, assim, né, que tem a ver com a habilidade, com a área de interesse do aluno. Então, eu percebo que a gente que trabalha com a música é um pouco agraciado, no sentido de ter essa possibilidade de abranger outras disciplinas, mas fazendo uso, não seria fazendo uso da ferramenta, porque senão eu diminuo a nossa música, né, mas o quanto que ela pode modificar uma realidade, uma condição de um aluno que ele começa a produzir mais, ele começa a ter interesse, ele começa a entender o momento que ele pode ou não agir, falar, respeitar o grupo, que é o canto coral, faz muito isso. Então, eu fiquei encantada, assim, com os textos, vou, com certeza, usar algumas coisas para minha dissertação, porque envolve essa questão de como se forma, né, o conhecimento, o que é necessário para que eu consiga substituir aquele conhecimento que eu gerei, às vezes, errôneo, e eu preciso reconstruir, eu preciso... Então, nessa busca aí, eu gostei muito dos textos, e eu queria parabenizar e contar essa experiência que eu tenho vivido, né, dessa transformação do aluno, do educando. É uma experiência riquíssima. E quando a gente aprende a entender o nosso contexto, e a gente sabe, por exemplo, no canto coral, nem todas as músicas que as pessoas gostam, elas vão cantar, porque a gente tem ali um repertório para ser formado, mas esse repertório ele precisa ser criado ao longo do tempo. Eu já dei aula de coral, e no início eu ficava muito frustrada, porque eu chegava com a música em latim, gente. Eu falei, isso aqui é maravilhoso, vamos tocar. Não entendia nada, ninguém queria saber de cantar aquilo. E aí eu fui entendendo o que é que eu posso fazer. Que tipo de letra, que tipo de tonalidade que chama maior atenção aqui? Que tipo de experiências? E aí o repertório de canto coral foi mudando. Chega de latim, mas aí conquistava, se fazia, e algum tempo depois eu poderia colocar essa música. Mas não de começo, por conta da estranheza, Alice. Por conta da estranheza. Não faz parte do meu dia a dia. Por isso que trabalhar o rap é tão importante, né? O rap, ele tem essa potência. O que ele fala? Ele fala daquilo que está acontecendo lá naquela comunidade. Então, isso é maravilhoso. Então, a gente tem que entender para quem e qual é o contexto. A ferramenta, a técnica, a gente já tem. A gente precisa fazer o bolo de acordo com o nosso
cliente, é de acordo com aquilo que ele gosta e não com aquilo que a gente gosta. O que a gente gosta, a gente vai conseguir colocar em algum momento, tá? Joia. Prof. Jordana, foi muito bom escutar você de novo. Então, para quem não sabe, a professora Jordana já veio, mas ela trouxe, assim, outras coisas. Eu vi, parece que foi totalmente diferente. Foi outra Prof. Jordana, e é mesmo, né? Que a gente vai modificando. Eu só queria fazer uns comentários meio pessoais, assim, né? Que o professor Ronaldo falou que ele não consegue dirigir. Eu consigo dirigir, mas eu não consigo trabalhar. E eu pensava, gente, porque eu vejo tanta gente que coloca música e fica lá. Para mim, acabou, Também porque não. a música, ela envolve, eu fico escutando, pensando, eu não consigo me concentrar. Eu posso até deixar uma TV ligada, não me incomoda. Agora, a música não, porque eu vou escutar. E eu lembrei também que eu sou do tempo, que eu sou da artes visuais agora. Só que, quando eu era pequena, lá em Barbacena, o que acontece? A gente não tinha muitos programas na TV para criança. Então, sabe o que eu tinha, Jordana? Você deve conhecer aquela coleção de disquinho. Já viu aquela coleção? E daí eu tenho uma memória péssima. Quem foi meu aluno sabe, eu nunca lembro o nome dos meus alunos. Só que aquela coleção eu escutava tanto que eu sei decor todas as historinhas que eu escutava. Porque a gente não tinha o visual, né? A gente tinha aquele som. Uhum. Criança, a gente tem uma coisa para decorar, que depois a gente vai perdendo, né? Sim. Então, é uma fase que dá para explorar bastante essa questão da música. E não esquece mais, porque eu não esqueço. Eu ia para a escola ainda, quando eu escutava aquela coleção. E até hoje eu sei fazer inteirinha a história. É Chapeuzinho Vermelho, o Pedro e o Lobo, que é mais difícil, mas eu consigo. Todas aquelas histórias. E assim, hoje as crianças já não, porque elas já têm acesso ao visual, daí o visual meio que compete. Muito rápido, né? Com essa questão musical, mas para nós que éramos assim, não tínhamos tudo isso, então era uma coisa bem marcante essa questão da música, né? Então, realmente ficava aí na escola, então, infantil, os anos iniciais, é super importante essa questão da música. A gente que vai para o infantil, né? É o tempo todo, e é o jeito. Tem músicas para várias coisas, vários momentos. Então, a música é uma coisa, assim, espetacular. Fiquei muito feliz de escutar você novamente. Obrigada. E é isso, passa o professor Ronaldo aí, professor. É importante, obrigado, professor Josi. E é importante pensar, né, que a música é um bem de todos, né? Então, não é porque a gente, né, não é músico que, não, então eu não vou falar de música, né, eu fico quieto. Não, música faz parte da nossa vida, né, a nossa essência, né, como todas as outras artes, né. E é isso, gente. Olha só que privilégio a gente teve, né, de ouvir a professora Jordana. Eu queria contar um caos, só um caosinho. Conte. Porque você falou numa das telas, né, sobre a resolução de problemas, a tomada de decisão e a criatividade. Gente, quando eu vi aquela tela, me veio à minha memória, um dia, eu fui com um amigo meu, violinista, a gente estava na faculdade, eu sou formado em piano, né? Aí a gente foi fazer um concurso de música de câmara, que chama, né? Porque é grupos pequenos, né? Então, fui eu e o meu amigo violinista. A gente estudou umas peças lá, e a gente estudou uma peça que era uma dança espanhola, cheia de coisa, né? Muito ritmada. Só que ela não precisava tocar, porque, assim, concurso, gente, de piano, geralmente você vê umas coisas, assim, medonhas, assim, que o pessoal toca decor, inúmeras páginas, sabe? Mas de música de câmara, não, a gente podia levar a partitura. Só que tinha uma virada, era muito rápido, e tinha virada de página que não dava tempo de virar a página. O que eu fiz? Eu decorei, memorizei umas 3 páginas, porque daí, depois das 3 páginas, eu ia conseguir virar as páginas. Beleza, ensaiamos, tal. E o nervosismo bate, né, na hora do concurso. E aí, o que aconteceu? Eu esqueci tudo do que eu tinha memorizado. Esqueci. Aí vem aquela parte ali, ó, porque a resolução de problemas, né? Você tem que tomar uma decisão.
Porque em outros concursos já aconteceu comigo de bloquear e parei, não toquei. Mas naquele momento eu tinha uma responsabilidade, porque não era só eu, era meu amigo. Coitado, ele, né? E ele estava tocando lá, tudo bem, então. Mas isso é fração de segundos, né? A gente não pode parar e falar, o que eu vou fazer agora? Uhum. Abençoado, eu devo agradecer abençoadamente o meu professor de harmonia, porque eu sabia que minha memória visual ia me pegar. Então, procurei memorizar a harmonia, né, a estrutura da música. Gente, eu vesti minha cara de pau naquele momento e comecei a inventar minha própria dança espanhola naqueles 3 passos. Com uma cara de pau sem fim. Chegou no final, daí consegui virar a página, consegui retomar o negócio e fomos até o final. Bem, para encurtar a conversa, a gente não ganhou o concurso. Ficamos em segundo. Mas ganhamos o prêmio de melhor música estrangeira referente à dança espanhola. Ou seja, acho que o jurado nem olhou para a partitura, só ficou ouvindo. Exatamente. Não, mas eu achei o máximo, porque essa questão que você falou, né, daqueles 3 passos ali, né, resolução de problemas, tomada de decisão e criatividade, né? Tem momentos que eu não consegui, minha tomada de decisão foi bloquear, mas nesse caso, porque eu tentei acessar, quando estudei, outros tipos, né, de memória. Não sei se são outros tipos de memória o termo. Outro tipo de... Você né? tinha um conhecimento que te capacitava para esse tipo de tomada de decisão. E outra, você bem falou, não era só você, porque se fosse você, você parava. A responsabilidade é minha. Eu não ganhei. Pera, mas eu tenho outra pessoa aqui. Olha a cooperação, o senso de responsabilidade. E isso tudo, gente, acontece em milésimos de segundos. Milésimos de segundos. Você não tem como. Mas que quis comentar porque me chamou muito claro isso aí. Prof, muito legal te ouvir de novo. Muito obrigada. A gente não quer te cansar mais do que a gente já cansou, né, essas horas de live, mas a gente queria te ouvir assim, umas palavras finais, quem sabe, de despedida, talvez deixar sua última mensagem hoje, né, porque quem sabe numa próxima você aceita o nosso convite de novo. Olha, eu tenho a agradecer, porque esses encontros, eles são enriquecedores. Para mim, enquanto pessoa que preparei, que estudei, que relembrei, que rememorei histórias que aconteceram comigo. Então, a gente sempre sai diferente dos encontros que a gente tem. E a gente só pode sair diferente quando a gente é verdadeiro. Eu aqui com vocês, vocês daí comigo, fazendo esse encontro ser grandioso, com tanta troca de experiência. E deixo para vocês, nós como os professores, o nosso objetivo é o aluno, é o outro, é o que a gente faz para que isso que eu sei seja transformado em conhecimento na vida daquela pessoa. Que ele possa fazer das informações esse conhecimento, tornar a vida dele melhor, mais fácil, mais sonora, mais colorida, com mais movimentos, com mais percepção de tempo e espaço. Então, tudo isso é grandioso e a nossa tarefa enquanto educadores, ela é grandiosa. Que sejamos também grandiosos nos nossos fazeres. Muito obrigada. A gente que agradece, prof. Muito vamos obrigada. fazer uma foto vamos. dessas assim de live? Vamos. Se quem puderem abrir a janelinha aí de vocês, se puderem. Se não puderem, não tem problema. Parece só um momento. Eu não sei se conseguimos colocar todos na tela. Prof. Josi, você sabe mexer melhor nisso aqui, talvez, do que eu. É lá no layout. No layout. Tem que alterar. Peraí, vou tentar colocar ali. Veja se você consegue. Tem 5 pessoinhas que não estou vendo aqui. Deixa eu dar um...
colocar da professora fixa, vou tirar ela. Aí, Dá até para... não sei se você quer terminar a gravação também ou depois. parar, então.